Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 24, o texto diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E me permita ler o versículo número 24, que diz: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que tem alguém em casa que possa dizer assim: rapaz, eu não merecia esta salvação, mas Jesus, pelo seu favor ou pela sua graça imerecida, ele morreu na cruz justamente para perdoar, pastor, os nossos pecados. Tem um versículo aí que ainda voltando aqui no A Graça como Ato Soberano de Deus, Tito 2:11, eu queria que o senhor lesse, por favor, Tito 2:11. Sim, senhor, pastor. Tito capítulo 2, versículo de número 11, o texto diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, pastor. A todos os homens. Na NA diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E que é interessante nesse texto, aí o senhor falou sobre que a graça de Deus é um ato soberano. É um ato soberano porque é uma iniciativa divina. Parte dele, não é? Partiu dele, ele não foi pressionado por ninguém, ele não tinha obrigação alguma de oferecer esse ato. Isso. É porque é um ato de graça. A palavra graça, em definição simples, é favor imerecido. Favor imerecido. É um ato soberano porque partiu dele, ele que tomou a iniciativa, como comentamos até na lição passada, que a iniciativa é sempre de Deus. Nas religiões aí fora, o homem está à procura de Deus. No Evangelho, é Deus que está à procura do homem. Lucas 19:10 deixa claro isso, quando Jesus diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é que teve que vir buscar o homem, e não o homem à procura de Deus. E essa graça, como ato soberano de Deus, mostra, entre outras coisas, não só sua soberania, sua iniciativa, mas seu ato amoroso, seu ato gracioso, seu ato misericordioso. Porque o que é que nós tínhamos para que ele fosse atraído por nós para fazer tão grande sacrifício de se tornar como nós, para permitir o nosso retorno à comunhão plena com ele? Não tem sentido. Não tem sentido. Ele não precisa da sua criação para se sentir Deus. Exato. Ele não precisa das nossas glórias para se sentir exaltado. Isso. Ele é exaltado. Independentemente da sua criação, ele é exaltado, ele é Deus e continua sendo Deus. Ele era, é e continuará sendo. A sua criação depende dele para existir, mas ele não depende de sua criação para existir. Então, esse texto que mostra, principalmente Tito 2:11, mostra que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. É interessante aí que há uma generalização. Exato. A salvação não é para um grupo. Isso. A salvação não é para uma etnia. O texto não diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos judeus. Também não diz aos eleitos. Está dizendo todos os homens. Então, irmão Givanildo, esta graça ela é oferecida indiscriminadamente a todas as pessoas em todos os lugares. Exato. Todos podem ser salvos, né? Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, tanto os judeus quanto os gentios poderão ser salvos, porque essa graça ela é imparcial. Ou seja, como disse Paulo, né? Escrevendo a Tito, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos podem ser salvos, desde que respondam favoravelmente a esta graça que foi oferecida através de Cristo.